quem tem margem baixa precisa corrigir o imposto. Muita gente não entende isso, muita gente erra nisso no momento que calcular o seu preço de venda e incluir o imposto. Então tem muitas empresas que estão funcionando sem pagar imposto, porque se ela pagar imposto, ela não consegue ter um preço competitivo e ter lucratividade. Isso é um erro muito grande e a gente precisa ajustar isso o quanto antes. Então, quando você tem uma margem muito pequena do teu negócio, por exemplo, supermercado, tem uma margem ali de 5%, estourando ali 8%, 10%. Então, quando a gente tem esse tipo de margem, a gente precisa normalmente estar dentro do lucro real. Você não consegue, por exemplo, ter uma contabilidade no Simples Nacional pagando 12%, 13%, 15% de imposto e tendo uma lucratividade de 7%, 8%, 5% no teu negócio. Então, tem atividades, tem lucratividades e margens que você precisa estar adequado. Por exemplo, no lucro presumido, ele considera 8% de lucro o governo para aplicar o imposto de renda e a contribuição social. Por quê? Porque ele já presume que o comércio tem uma lucratividade pequena, diferente do serviço, que ele considera, na maioria dos serviços, 32%. Então é importante a gente entender esse jogo, por quê? Porque é esse jogo que vai fazer a diferença no teu caixa. Então se você não está considerando o imposto no teu preço, você precisa ajustar. Muita gente fala assim, Altair, mas se eu colocar o preço que eu vou colocar com imposto, eu não vou ter competitividade para vender. E aí depende do teu serviço, depende do teu produto que você está vendendo e do teu posicionamento. Você tem restaurantes que cobram R$50, tem restaurantes que cobram R$500, outro R$250. Cada um vai cobrar com base na geração de valor para o seu cliente e no seu posicionamento estratégico. Então, se você for trabalhar no posicionamento estratégico de baixo preço ou concorrer nos grandes marketplaces, você precisa ter preço. Para você ter preço, você tem que ter volume. Então, você tem que investir também em vender muito mais para ter uma margem pequena. Então, por exemplo, se você tem uma margem de 5%, por exemplo, você não pode vender menos de 100 mil, porque não vai sobrar 5 no teu bolso. Você vai precisar vender 200, 300, 500, 1 milhão para que você possa ganhar um dinheiro significativo. Então, a margem vai determinar a sua estratégia. A margem vai determinar o seu planejamento tributário. Ou seja, quem tem margem pequena tem mais chance de ter mais resultado no lucro real e no lucro presumido do que no Simples Nacional, dependendo do que você faz. E quem tem uma margem muito grande, pode ser que consiga trabalhar com certeza no Simples Nacional, enquanto for possível, porque ele vai pagar menos impostos, ele vai pagar imposto sobre faturamento. Se ele tem um custo operacional muito pequeno, ele vai ter mais lucratividade. Então pensa nessas estratégias muito importantes. A Solução Contabilidade ajuda em todo o Brasil. Você que precisa desse apoio, na nossa bio você pode falar com o nosso time, que vai ser um prazer poder ajudar você realmente a prosperar e a ter mais resultado, tá bom? Vamos lá, vamos para cima.